Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum e durante o tempo comum nós vamos percorrendo um caminho espiritual, olhando para os evangelhos e vendo aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus ensinava, as curas, as libertações, os exorcismos, e nós já estamos percorrendo o Evangelho de São Marcos. Pelo fato do Evangelho de São Marcos ser um evangelho mais reduzido, mais breve, São Marcos, logo nos primeiros capítulos, ele é muito direto, ele é muito claro e já vai mostrando as ações de Jesus. E o objetivo de São Marcos, ao mostrar as ações de Jesus, é nos mostrar que Jesus, de fato, é o Filho do Pai. Jesus é o Messias que o povo de Israel esperava. E no evangelho de hoje nós acabamos de ouvir que Jesus estava na cidade de Cafarnaum. A palavra Cafarnaum, que vem do hebraico, significa aldeia de Naum, ou pode ser traduzido também como Vila da Consolação. Então, na cidade de Cafarnaum, nessa localidade, Jesus, já que era a Vila da Consolação, Jesus consolou muitas pessoas com a sua palavra, com a sua pregação, com os seus atos, com as suas curas. E Jesus entrando na cidade de Cafarnaum, um dia de sábado, e para os judeus o sábado era o dia por excelência, porque era o dia em que se celebrava a liturgia dentro da sinagoga. Jesus entra em Cafarnaum, vai até a sinagoga e começa a ensinar. O evangelho diz que as pessoas ficavam admiradas, porque Jesus, ao ensinar, ele superava os mestres da lei e os escribas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Os mestres da lei e os escribas, eles também ensinavam. Eles também explicavam um pouco da Torá, explicavam sobre os profetas, mas por que Jesus, ele teve autoridade, ele tem autoridade? Porque a autoridade de Jesus vem da sua palavra e vem da sua pessoa. Jesus é um homem livre, maduro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e Jesus é um homem que tem autoridade, porque aquilo que ele falava concordava com os seus atos, concordava com a sua postura. Por isso que uma pessoa, se realmente ela quer ter autoridade, ela precisa ensinar, ela precisa ter autoridade pela palavra, mas ainda mais, ela conquista a autoridade pelas atitudes dela. Ela conquista a autoridade pelas ações dela que condizem com a palavra. E essa palavra autoridade, essa realidade, para nós hoje soa tão estranho. Nós que vivemos no mundo ocidental, nós estamos tendo problema com essa palavra autoridade. Porque nesse espírito revolucionário que entrou no Ocidente, que entrou na sociedade hoje, nós não queremos mais saber de autoridade. Nós ouvimos a palavra autoridade, nós vemos essa realidade da autoridade, e isso parece nos causar um impacto, isso parece nos chocar, porque nós queremos a liberdade em tudo. Até a autoridade dentro da igreja pode nos incomodar. E a igreja nunca foi democrática. Hoje tem linhas por aí, tem pessoas que dizem que a igreja é democrática, que todo mundo pode fazer tudo. A igreja nunca foi democrática. Ela foi fundada por Cristo, na fé de Pedro, e ela continua sendo hierárquica. Nós precisamos da autoridade, uma autoridade que nos ajude, uma autoridade que nos oriente, uma autoridade que pela palavra e que pelos exemplos nos conduzam. E Jesus tinha autoridade, tanto tinha autoridade que ele expulsa um espírito mau de um homem que estava na sinagoga. Por que os judeus não entenderam essa ação de Jesus? Porque para eles, para expulsar um espírito mau, somente Deus tinha esse poder. Aí eles começavam a se perguntar, mas como que um homem entra em Cafarnaum, entra na sinagoga, começa a ensinar, e como que ele consegue expulsar um espírito mau? Jesus fez isso porque ele tinha poder para isso. Porque ele estava em comunhão com o Pai. Ele estava em ligação com o Pai.
e por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele tinha autoridade, e ele tem autoridade até hoje, ele tem força, ele tem poder para expulsar os espíritos maus. A primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa livro da lei, ou livro da aliança. Se no Evangelho nós vemos que Jesus entra na sinagoga e ele é mais do que um profeta, porque ele é o Filho de Deus e ele ensinava com autoridade, a primeira leitura, já no Antigo Testamento, o Pai escolhendo homens que fossem seus profetas. A dinâmica do profetismo era um meio pelo qual Deus se comunicava com o povo. Só que os profetas, eles recebiam uma missão não de anunciar a si mesmos, não de falar aquilo que agradaria ao povo, não de falar aquilo que era o melhor para o povo, mas de anunciar a verdade, de denunciar a mentira e de anunciar a verdade, não de anunciarem a si mesmos, mas anunciarem aquilo que Deus queria, não anunciar aquilo que agradaria a maioria, mas anunciar aquilo que era necessário. E no mundo de hoje, vou usar essa expressão, né? Hoje nós podemos ter vários profetas, várias pessoas que querem falar, que querem formar opiniões, pessoas que querem até falar em nome de Deus, e a primeira leitura ela é até um pouco pesada, porque Deus diz: aquele que falar alguma coisa em meu nome que eu não ordenei, deverá morrer. E nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas, que podem existir fora da igreja e até mesmo dentro da igreja. Alguns são mais claros, outros nós não percebemos, eles são muito sutis, mas precisamos estar atentos. Aqueles que querem formar opiniões, aqueles que querem anunciar alguma coisa, nós precisamos ter o discernimento. Eles estão anunciando aquilo que devem anunciar, estão anunciando a palavra de Deus, ou estão anunciando a si mesmos e anunciando aquilo que vai agradar a maioria? Estão anunciando aquilo que é fruto da palavra de Deus, ou estão anunciando aquilo que a mídia coloca, aquilo que a sociedade coloca, aquilo que a maioria coloca, aquilo que as redes sociais colocam? O que eles estão anunciando? Precisamos estar atentos a isso, senão o primeiro vento que bate, nós vamos sendo levados. A primeira pregação que vem, o primeiro que se julga profeta, traz uma palavra que nós não temos o discernimento, fala alguma coisa que nos agrada e nós somos arrastados por isso. Nós somos levados por isso. E nós também precisamos nos vigiar, porque podemos ser falsos profetas. Podemos até, na melhor das intenções, anunciar uma coisa aparentemente boa, mas nós estamos anunciando para o bem das almas, nós estamos anunciando aquilo que é verdade, estamos anunciando aquilo que Deus pede, ou estamos anunciando aquilo que vai elevar o nosso ego, aquilo que vai agradar as multidões, aquilo que vai massagear as pessoas, ou estamos anunciando aquilo que de fato é verdade? Isso é muito sério. Tem pessoas que às vezes vão falar alguma coisa e ainda falam em nome de Deus. Olha, Deus está te pedindo para falar isso. Será que Deus realmente está pedindo? Ou será que eu estou me aproveitando de uma situação, me aproveitando de uma pessoa, me aproveitando do meu orgulho para falar algo que vai agradar as pessoas? Precisamos estar atentos aos falsos profetas, estar atentos se nós também não estamos sendo falsos profetas. Por isso que precisamos nos apegar àquilo que de fato é a palavra de Deus, escrita, que é a Sagrada Escritura. Por isso que precisamos nos apegar àquilo que a igreja ensina na sua tradição, precisamos nos apegar àquilo que de fato é a verdade. Quando nós estamos na Eucaristia, essa palavra que é proclamada, ela não é a minha palavra, ela é a palavra de Deus escrita. Nessa palavra nós podemos confiar. Quando nós estamos na Eucaristia, o mistério que nós veremos daqui a pouco é o mistério da verdade. É o mistério do Pai que envia o Filho nas espécies do pão e do vinho, que são santificadas e se transformam no corpo e sangue de Cristo. Quando nós nos colocamos diante daquilo que a igreja ensina, daquilo que a tradição ensina,
Não estamos diante simplesmente de uma palavra humana. Estamos diante daquilo que é o ensinamento, que é fruto da Sagrada Escritura, que é fruto daquilo que Deus nos revelou. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos atentos. Hoje nós vivemos num mundo em que muitas pessoas querem falar, que muitas pessoas querem anunciar muitas coisas aparentemente boas. Mas precisamos estar atentos para não sermos levados por isso. E precisamos estar atentos, eu falava há poucas semanas na homilia, precisamos estar atentos porque aquilo que nós vemos, aquilo que é incutido no nosso pensamento, aquilo que nos é apresentado, se nós não temos personalidade, se nós não temos identidade cristã católica, pouco a pouco aquilo vai transformando a nossa mentalidade. E ao invés de acolher a palavra de Deus que nos é transmitida, ao invés de acolher aquilo que a igreja nos ensina, nós acabamos acolhendo aquilo que a sociedade, aquilo que outras pessoas estão anunciando. Jesus era um homem livre, tinha autoridade, porque estava em comunhão com o Pai. Autoridade para ensinar, autoridade para fazer curas, autoridade para expulsar os demônios e nos dá uma palavra que pode mudar a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, nessa Santa Missa, do quarto domingo do tempo comum, olhando para esse Evangelho, olhando para a primeira leitura, peçamos a Deus que nos ajude a enxergarmos em Jesus o Filho que Ele enviou, aquele que tem autoridade. E peçamos a Deus que nos ajude no nosso dia a dia, na nossa vida, a estarmos atentos aos falsos profetas e a estarmos atentos se nós também não estamos sendo falsos profetas. Mas existem profetas de verdade, aqueles que anunciam a verdade, aqueles que falam o que é necessário, aqueles que transmitem a palavra de Deus. Esses são os verdadeiros profetas. Anunciam a verdade e denunciam a mentira. E ensinam aquilo que a igreja, aquilo que Deus tem nos transmitido. Acolhamos essa palavra de hoje, acolhamos o mistério da Eucaristia que virá sobre esse altar daqui a alguns minutos e deixemos que essa palavra nos guie, nos ilumine durante essa semana e no meio da nossa vida.